Nesta edição da noite vamos agora avançar para a análise ao estado de alerta do país nestes dias de calor extremo. São nossos convidados Ricardo Ribeiro, da Associação Portuguesa de Técnicos de Segurança e Proteção Civil, e também o professor José Cardoso Pereira, professor do Departamento de Engenharia Florestal do Instituto Superior de Agronomia de Lisboa. Meus senhores, muito boa noite. Muito obrigado por terem vindo. Muito boa noite. O país, no fundo, hoje já teve aqui um primeiro teste às medidas que têm vindo a ser tomadas desde os grandes incêndios do ano passado. Ricardo, vamos começar por falar em concreto sobre uma das medidas que hoje não funcionou muito bem, a questão do SMS enviado pela Proteção Civil. A intenção foi boa, a execução, de facto, não foi a melhor, mas a situação acabou por permitir avaliar o propósito deste sistema, ou seja, que conclusões é que podemos tirar deste primeiro teste? Nós já falámos aqui da necessidade de termos um meio de comunicação direto e rápido com a população. E quero reconhecer que é um passo importante e que é uma boa medida e que o facto de ter acontecido esse equívoco e de se ter andado a dizer que as SMS demoraram 12 horas, não é verdade. Portanto, na primeira hora foram alvo dessa própria SMS 89% do público-alvo ao qual ela se destinava, na segunda hora o restante. No entanto, obviamente que a utilidade deste tipo de comunicação é essencialmente ao nível das medidas de prevenção e dos alertas de prevenção. Com estes tempos ainda não serve para, por exemplo, alertar a população para o tsunami que pode vir aí, portanto, porque isto é ao minuto. De qualquer maneira, é uma boa notícia, era uma reivindicação que a AsproCivil fazia há vários anos a vários governos e que, pelo menos do ponto de vista das medidas de alerta e prevenção, é um mecanismo, uma ferramenta que é de elogiar e importante. Mas também a resposta que foi dada pela própria população a esse SMS também nos permite aqui tirar algumas conclusões. Isto porque, por exemplo, o call center da empresa onde foram parar estas chamadas, acabou por não ter mãos a medir para tantas chamadas e reportou, por exemplo, casos de idosos que não sabiam muito bem o que fazer depois de receberem o SMS. Alguns ligaram simplesmente para agradecer o alerta. Ou seja, isto também nos dá aqui algumas indicações do quão preparada está a população para este tipo de comunicação. E essa é a questão, é que há um problema de falta de cultura de segurança e de integração no processo de segurança coletivo por parte da individualidade do todo, por parte de cada cidadão. E, portanto, é natural que quando se envia um SMS massivo, portanto, é natural que haja algum retorno menos qualitativo, mas o resultado final, é muito importante que se diga, o resultado final é de facto bastante positivo, porque informa as pessoas de um risco. E nós já várias vezes aqui discutimos que aquilo que eu vejo como o grande condicionador da segurança em Portugal é a falta de credibilização do risco que as pessoas, as instituições, os decisores políticos e as entidades da sociedade económica, etc., têm face ao risco a que estão expostos. E quando nós não temos o risco credibilizado, não tomamos boas práticas, medidas de autoproteção, medidas de prevenção, etc. E isso é um aspecto que falha muito. Aliás, eu estava aqui a fazer umas contas e nas décadas a questão dos incêndios é uma questão claramente estrutural, ou seja, está na base do nosso funcionamento. Entre 80 e 89, quando havia toda a gente ainda no interior, ou muita gente, a média de total andaria na casa dos 73 mil hectares, por cada 10 anos, de 80 a 89. De 90 a 99 passámos para 102 hectares. Depois, de 2000 a 2009, 150 mil hectares, em média. E de 2010 a 2015, os últimos números, cerca de 100 mil hectares. Portanto, nós encontramos aqui um fio condutor nos últimos 30 anos, embora haja um ano onde foi mais grave do que outro, mas a verdade é que depois a média final dos últimos 30 anos anda entre os 102 e os 140 e tal mil hectares. Portanto, há aqui de facto um fio condutor que determina que a questão é estrutural
E enquanto nós não resolvermos este problema, a começar pelo cidadão, pelas estruturas, nomeadamente as câmaras municipais. Repara uma coisa. Planos municipais de defesa da floresta contra incêndios. Hoje, o ICNF tem na sua página, há 32 municípios em Portugal que não têm os planos ou têm os planos desatualizados. Alguns desses municípios foram atingidos pelos incêndios do ano passado e continuam a não ter esses planos atualizados. Isto não pode ser. Os municípios, os seus presidentes de Câmara, em especial dos municípios que têm grandes áreas florestais e que estão em zonas de risco, têm que ter os planos atualizados, com os exercícios feitos, organizados e mobilizados. Já voltamos à conversa, Ricardo, porque agora, e antes de avançar para a conversa com o Sr. Professor, se nos permite, queríamos ir em direto até a Lolé, até ao Algarve. Retomamos a conversa aqui em estúdio. Sr. Professor, nós já falámos neste estúdio no ano passado, há 2 anos, sobre o problema e a dicotomia entre prevenção versus combate a incêndios. Muitas coisas foram feitas depois do trágico ano de 2017. O senhor, que é um especialista nesta matéria, consegue dizer percentualmente como é que está, em termos de equilíbrio, o gasto público para prevenção versus combate? Percentualmente, com números rigorosos, não lhe consigo dizer deste ano, porque são orçamentos que ainda estão em execução, são coisas que ainda estão em curso, ainda vão ser feitas coisas com dimensão substancial. Sabemos, por exemplo, que o número de operacionais este ano é mais de 1000 do que era no ano passado, por exemplo. Exatamente. Por outro lado, também se fez um esforço bastante substancial na preocupação da prevenção, da limpeza, da redução da quantidade de vegetação em torno das povoações e das casas, que tem o alcance limitado da área restrita, que isso significa, mas muito importante do ponto de vista da proteção das pessoas. Por outro lado, não houve de todo tempo para intervir em grande escala nas grandes áreas florestais, nas grandes áreas de matos, aonde, em algumas delas, ainda há quantidades bastante substanciais de vegetação acumulada e que são preocupantes. Eu creio que tem um mapa que nos pode auxiliar também e dar-nos uma ideia, pelo menos mais visual, daquilo que está a falar. Pode explicar-nos, professor, o que tem aí no mapa? Este mapa identifica com diferentes níveis de probabilidade. Cada um destes quadradinhos que vem aqui no mapa tem 2 km por 2 km. Portanto, são 400 hectares, e nós o que fizemos foi calcular a probabilidade de que em cada um destes quadradinhos comece um fogo... ok. Sim, conseguimos ver. Ótimo. Começa um fogo que, naqueles 400 hectares, um fogo que ultrapassa os 250 hectares e depois, em alguns casos, como se vê, apanha vários quadrados e faz estas manchas. As zonas mais preocupantes são estas que estão aqui nos amarelos, laranja e encarnado e que são, muito sumariamente, aquela que neste momento, e já há algum tempo, me preocupa mais, que é o Barlavento Algarvio, que é o maciço da Serra de Monchique. Que hoje, de facto, teve ali uma situação de ignição, exatamente, mas que foi rapidamente teve uma ignição controlada. E está sob condições meteorológicas muito preocupantes. Portanto, felizmente a coisa foi debelada rapidamente. Temos também aqui o concelho de Coruche e aqui na zona de Nisa e do Gavião e uma parte do Pinhal Interior, basicamente a parte do Pinhal Interior que não ardeu o ano passado. E, portanto, isto são sítios que, porque é que nós achamos que eles têm, que são os sítios mais preocupantes do ponto de vista da quantidade de vegetação que têm acumulada? Porque são sítios onde há muita floresta e mato, são áreas de pouca agricultura, de pouca área urbana, portanto é essencialmente floresta e mato e são sítios que não ardem há muitos anos. Nomeadamente Monchique ardeu em larga escala pela última vez em 2003. Portanto, há 15 anos que não arde. E depois que ardeu em 2003, não houve um nível de intervenção e de gestão da floresta e das áreas de mato nesses sítios que arderam, que seria desejável e que seria conveniente. E, por exemplo, a introdução de cabras saltadoras, que foi uma das medidas conhecidas do ano passado para este ano, poderia ter ajudado a resolver o assunto e não foi? Poderia ter ajudado se essa intervenção tivesse sido feita gradualmente ao longo do tempo. Agora, em sítios
sítios onde nós tenhamos 2 metros de altura de mata ou coisa no género, há que fazer um primeiro tratamento mais drástico que isso, possivelmente uma roça, um corte com meios mecânicos, e depois outros meios, as cabras ou o fogo controlado, por exemplo, são especialmente adequados para manter baixas cargas de combustível. Agora, se nós lá temos 1,5 metro ou 2 metros de altura, não há cabras sapadoras que as consigam comer. Tinham de ser dinossauros sapadores vegetarianos. E se calhar, aproveitando o seu mapa, professor, e olhando aqui para o mapa, para os mapas que o Ricardo também tem, que creio que são tem a ver com o risco de É um pouco para aumentar a preocupação do meu colega, e porque é exatamente sobrepondo os 2 mapas, verificamos que as preocupações dos locais onde efetivamente existe a probabilidade de incêndio são exatamente as zonas que nos próximos 4 dias, o mapa não se vai alterar, o mapa de riscos não se vai alterar significativamente nos próximos 4 dias, onde existe a maior também probabilidade e as condições meteorológicas mais complicadas. É evidente que há várias razões. Em primeiro lugar, acho que há pessoas que estão um bocadinho aborrecidas por ainda não ter havido grandes incêndios e que estão frustrados por isso. E eu às vezes noto na maneira como as pessoas, enfim, por vezes me interpelam. Mas há diversas razões, algumas das que falámos, que estamos no bom caminho, os meios são mais, mas eu gostava só que nós falamos muitas vezes nos meios terrestres e nos bombeiros, e isso é fundamental. Não é possível fazer combate a incêndio e até a prevenção antes do incêndio, sem os meios terrestres. Mas os meios aéreos são determinantes nesta fase. E porquê? Porque são eles que protagonizam muitas vezes o ataque inicial. E o ataque inicial é determinante para as características do incêndio. E voltando a falar aqui da questão de Monchique, foi precisamente isso que hoje valeu para que daquela ignição não resultasse E eu acho que há 2 aspectos que estão a passar despercebidos, mas que são fundamentais. É esta questão do aumento do número de meios aéreos. Repare, nós temos em 2001, passámos de 2010 em 2011 para 41, de 56 para 41 meios aéreos, e agora em 2018 estamos com 55 meios aéreos. E, portanto, por outro lado, há uma maior consciencialização ao nível das medidas de prevenção operacional, nomeadamente nos pré-posicionamentos nas equipas de primeira intervenção. E isso diminui o tamanho do incêndio passados 10, 15, 20 minutos. Depois há aqui uma outra questão que também não é menos importante neste contexto. É que nós não tivemos todas as condições ideais meteorológicas. O vento não foi forte e muito forte, foi fraco e moderado. Pronto. E o vento é um dos fatores de propagação do incêndio. Para o telespectador ter noção, um vento de 30 km/h faz uma evolução de um cone de propagação de 900 metros, abrindo em leque, se não houver declives. Não é, Sr. Professor? Sim. Portanto, de alguma forma, isto também foi uma ajuda. E, por último, o combustível não está ainda completamente disponível do ponto de vista da sua hidratação, da sua umidade, porque choveu e teve umidade há pouco tempo. Isto quer dizer o quê? Que não devemos cantar vitória, ainda faltam 3 dias e se estas condições meteorológicas continuarem para além de segunda-feira, vamos ter condições propícias para, de facto, termos problemas. No entanto, hoje ficou demonstrado que o dispositivo está a responder. Como digo, eram às 4h30 da tarde, tínhamos 287 ocorrências, com 1.310 homens no terreno, 409 viaturas e 17 meios aéreos. Aqui também estamos a falar de um nível de prontidão que não existia, por exemplo, o ano passado, no fim de semana de Pedrógão, não existia claramente esse nível um upgrade, claro. Mas atenção, em Pedrógão não estávamos em agosto. Pedrógão teve ali 2 questões. Foi a imprevisibilidade para os decisores, portanto, porque os especialistas tinham essa matéria mais ou menos identificada, mas não havia, do ponto de vista dos decisores operacionais e políticos, história que lhes permitisse
prevenirem-se. E depois havia aqui alguma dificuldade. Depois voltou a acontecer. Voltou a acontecer depois em outubro. Mas a pergunta é mesmo essa. Sim, Se este ano uma situação deste género, fora de agosto, por exemplo, o nível de prontidão já é diferente. É muito maior, porque os meios que vão estar permanentes são 20 em todo o ano. Portanto, meios aéreos, estamos a falar de meios aéreos. Portanto, vai haver um dispositivo permanente, num total de 4.290 homens e 821 viaturas e 20 meios aéreos durante todo o ano. Isto enquanto o gato ainda está escaldado, não é? Exatamente. Vamos ver. Exatamente, sem dúvida. Mas já agora, falava aí dos tesouros políticos. Os tesouros políticos fizeram várias mudanças do ano passado para este ano, mas uma delas não foi, segundo algumas associações do setor, do setor ambiental, não foram suficientes. O presidente da Quercus queixa-se de que o Ministério da Agricultura, por exemplo, usa as árvores autóctones no discurso politicamente correto, mas que ainda nada foi feito em concreto para poder dar um boost grande de produção de árvores autóctones que sirvam de barreira e, inclusivamente, no programa relacionado com esta área de criação de árvores autóctones, quem está à frente desse programa diz que para a oferta, para a procura que tem existido, nomeadamente de privados, não é suficiente. O Governo gasta 234 mil euros no apoio ao programa Melhor Eucalipto. Por outro lado, para as árvores autóctones vai este ano gastar 43.596 euros. Deveria estar ao contrário a estas contas? Devia, com certeza, haver um investimento mais sólido e, sobretudo, mais próximo do discurso sob esse ponto de vista. E não há porquê? Não há porque eu acho que dá muito tempo que a silvicultura em Portugal, que a exploração da floresta em Portugal é muito pobre em espécies. Não temos esse hábito, não temos essa tradição e não temos grandes programas montados para dar essa resposta. Mas esta era a altura ou não? Com certeza que era. Mas deixe-me chamar a atenção para que eu acho que estou completamente de acordo e sou completamente defensor das vantagens que haveria, e não é só desta questão dos incêndios, de diversificar o conjunto de espécies de árvores florestais com que se trabalha, com que se faz exploração económica da floresta em Portugal. Mas essa questão de usar as árvores autóctones como barreira à propagação do fogo, eu aí se calhar sou um bocadinho mais radical do que os movimentos ambientalistas que acham isso. Porque eu acho que, como barreira à propagação do fogo, nós devemos evitar ter zonas densamente arborizadas. Há claramente zonas de Portugal, concelhos, regiões, onde há mais floresta do que aquela que nós somos capazes de defender e de gerir e de explorar. Mas não era suposto haver também faixas de contenção? Não houve uma aposta nisso? Exatamente. E essa parece-me que é uma medida decisiva, que é uma medida bastante importante, que está, e olha, quando falamos da prevenção, está com uma taxa de execução bastante abaixo, quer dizer, já está planeada com grande densidade em algumas zonas do país há bastantes anos, mas o que está de facto executado no terreno, as linhas de comeada nos altos dos montes, frequentemente próximos de estradas, com 120 metros de largura, coisas no género, foram criadas e abertas bastante menos do que aquilo que foi planeado. Há aí um claro déficit. E mesmo assim não mudou do ano passado para este ano? Há claramente maior atividade, estão-se a fazer coisas e, sobretudo, está-se a racionalizar o planeamento dessa rede de faixas para concentrar nos sítios estratégicos e dimensionar uma coisa, porque pode-se correr o risco de um excesso de entusiasmo inicial e querer fazer centenas de quilómetros dessas faixas, só que aquilo não é eterno. A vegetação vai continuar a crescer e, portanto,
a cada 4, 5 anos, elas precisam de manutenção. E, portanto, é preciso ter isso em conta, mas é uma medida que foi planeada, foi anunciada, e depois tem outra dimensão, outro aspecto muito importante, é que não dará de todo os resultados que se pretendem se não for muito bem articulada com o combate. É um tipo de medida e uma localização no terreno perfeitamente estratégica para ver que evolução é que há, que progressos é que há na articulação entre a prevenção e o combate. Porque essas faixas com menos vegetação não vão sozinhas, passivamente, parar os fogos. Aquilo são sítios onde o combate é suposto ser mais eficaz e mais seguro. Agora, se os bombeiros as ignoram, ou se desconhecem que elas lá estão, ou se não aproveitam as oportunidades porque têm uma estratégia que é a preocupação quase exclusiva com a envolvente das povoações, e se perdem essas oportunidades, vai acabar por se desacreditar uma medida com potencial de dar bons resultados se ela não for bem utilizada e se ela não for bem articulada entre a prevenção e o combate. Aqui é um aspecto onde eu acho que pode ter um papel decisivo esta nova agência que está a ser criada, a Agência para a Gestão Integrada dos Fogos Rurais, que essa integração na gestão do fogo é precisamente entre a prevenção e o combate. E este é um dos tipos de medidas que melhor pode provar que se está a progredir e que a coisa vai funcionar. Muito rapidamente, para terminar. Muito rapidamente, só para reforçar este aspecto. Do ponto de vista do combate, os aceiros, os estradões, conforme lhe quiserem chamar, são fundamentais, mas sozinhos não fazem nada. E eles permitem a mobilidade dos meios operacionais, dos meios de combate, para a zona florestal, permitindo a tal contenção nessa zona, tentando parar aí o incêndio. É evidente que, muitas das vezes, o que acontece é ou os bombeiros não sabem onde estão, ou os aceiros não tiveram manutenção e não são transitáveis pelas viaturas, ou o incêndio é demasiado intenso, o que não permite, e que é muito arriscado colocar ali viaturas. Mas esta é uma estrutura fundamental para qualquer comandante de operações poder organizar o combate ao incêndio. Há ainda um longo caminho, mas poderemos estar, de facto, no bom caminho para chegar a essas soluções. Meus senhores, obrigada pela presença na edição da Obrigado. Boa noite.